Fala galera, vamos continuar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você, boa madrugada que você está assistindo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, perfeito? Estamos aí no Estatuto Militar aí do Estado do Ceará e vamos arrebentar a boca do balão e vamos ser aprovados nesse concurso, correto? Olha só, continuando da onde a gente parou na aula passada, na seção 3, das licenças e das dispensas de serviço. Vamos lá, licença, qual é a definição? Vamos lá, licença é a autorização para o afastamento total do serviço, lembrando que o afastamento total do serviço, em caráter temporário, não é para sempre, concedida ao militar estadual, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Então vamos lá, fala comigo assim, licença, fala, show de bola. Agora fala assim, afastamento total, fala. Show de bola. Agora fala assim, em caráter temporário, fala. Show de bola, em caráter temporário. Agora vamos lá. Quais são os tipos de licença que nós temos? Vem. Aqui, ó, a licença pode ser a gestante, 120 dias. Paternidade por por 10 dias. Para tratar de interesse particular. Para tratar da saúde de dependente na forma dessa lei, ou seja, o dependente do servidor tá dodói. Então ele vai precisar tirar uma licença para cuidar dele? Vai. Tratar da própria saúde, de sua saúde própria, licença adotante, por 120 dias se a criança tiver até 1 ano de idade, por 60 dias se a criança tiver entre 1 e 4 anos de idade, ou seja, isso daqui pertine à licença, adotante, por 120 dias se tiver até 1 ano de idade e 60 dias se ela tiver entre 1 e 4 anos de idade. Vamos lá, licença gestante. A licença gestante será concedida mediante inspeção médica a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição em contrário. O que seria esse salvo em prescrição em contrário? É aquela militar que ela tem uma gravidez um pouco mais sensível, mais frágil, então eu vou afastar ela antes um pouquinho, por quê? Porque ela não tem condições, ela pode perder a criança, perfeito? Vamos lá, licença paternidade. A licença maternidade será iniciada na data do nascimento do filho. Então, a partir do momento que nascer o filho, ele passa a ter direito a essa licença. Para tratar de interesse particular, vamos lá. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço por até 2 anos. Então, marca aí no teu material, até 2 anos, que esse é o prazo dela, contínuos ou não, concedida ao militar estadual com mais de 10 anos de efetivo exercício. Então, vamos lá, tem que ter pelo menos mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requerer com essa finalidade, implicando em prejuízo da remuneração, da contagem de tempo de serviço e ou contribuição e da antiguidade no posto ou na graduação. Então, vamos lá. Ele pode tirar a licença para tratar de interesse particular? Pode, mas nessa licença, prazo máximo, até 2 anos, contínuos ou não. Segundo passo, tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço. Terceiro passo, não recebe nada. Quarto passo, prejudica a contagem de tempo, inclusive quando se trata de quê? De antiguidade de posto. Perfeito? Vamos lá adiante. Como é que funciona a regulamentação dessas licenças para tratar de interesse particular, de saúde? Vamos lá. As licenças para tratar de interesse particular, de saúde, de dependentes e para tratamento de saúde própria serão regulamentadas por portaria do comandante-geral no prazo de 120 dias, observado o disposto nessa lei. Então ela vai ser regulamentada pelo comandante-geral. Vamos embora. Licença maternidade para adotante ou guardiã. Essa licença será concedida à adotante ou guardiã mediante a apresentação do respectivo termo judicial. Rol de pessoas consideradas como dependentes para a licença para tratamento de saúde de doença em pessoa da família. Olha lá. Na hipótese do inciso 4 desse artigo, o militar poderá ser licenciado por motivo de doença das pessoas dos seguintes dependentes:
pais, filhos, cônjuge, o qual não esteja separado, e da companheira. Vamos lá, galera. Pais, filhos e cônjuges. Ou seja, ele falou o quê? Primeiro grau. A gente está vendo aí o primeiro grau. Perfeito? Vamos lá. Em qualquer caso, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional pelo prazo máximo de 2 anos, dos quais os 6 primeiros meses sem prejuízo de sua remuneração. No período que exceder os 6 meses até o limite de 2 anos, observar-se-á o que dispõe o parágrafo 4º desse artigo. Ou seja, o parágrafo 4º, ele fala o quê? Ele fala aqui, ó, será o quê? Sem remuneração, e ainda prejudica o posto, entendeu? Ainda prejudica aqui, ó, a antiguidade dele. Vamos lá, então. Continua aqui, ó. Deixa eu só apertar aqui para a gente fazer um mapinha. Então, essa licença para tratar de saúde dos dependentes, como funciona? Fala para mim. Olha o prazo dela aqui, ó. Ele diz que o prazo é de 2 anos. Então, vamos embora, então. 2 anos. Vamos botar aqui um prazo de 2 anos. Dois anos. Sendo que os 6 primeiros meses, ele vai receber o quê? Todos os direitos ligados ao cargo, ou seja, integral. E o restante? Ele pode até continuar licenciado, mas ele não recebe nada, não conta o tempo de serviço, enfim. Todas as influências contidas, aonde? No parágrafo 4º. Correto? Ficou tranquilo? Esse aqui é o macetinho para você lembrar disso daqui na hora da prova. Foi? Vamos lá, então. Voltando aqui, deixa o tio apagar. Aqui, ó. O tempo da licença de que trata o parágrafo 4º do artigo anterior será computado para obtenção de qualquer benefício previdenciário, inclusive aposentadoria, desde que haja recolhimento mensal da alíquota de 33% incidente sobre o valor da última remuneração, para fins de contribuição previdenciária, que será destinada ao Sistema Único de Previdência Social, dos servidores públicos civis e militares, dos agentes públicos e dos membros do Poder do Estado do Ceará. O SUS-PSEC. Então, o que é isso? Ele pode até não receber, mas eu conto aquele tempo para a aposentadoria se ele pegar aqueles 33% referentes àquela alíquota que ele contribui mensalmente, ele vai lá e paga aquilo ali. Ele pode até não estar recebendo, mas se ele continuar contribuindo, não influencia em nada para a aposentadoria dele, ok? Vamos lá. Interrupção das licenças. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas seguintes condições. Vamos lá. 1. Em caso de mobilização, estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio. Vocês vão aprender isso lá, estado de defesa, estado de sítio, tudo isso dentro lá do direito constitucional. Mas nesses casos aqui, eu interrompo as licenças? Sim, elas vão poder ser interrompidas. Em caso de decretação de estado ou situação de emergência ou calamidade pública, aconteceu uma grande tragédia ambiental, chama todo mundo que está de licença, volta a trabalhar. 3. Para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual. Ele está licenciado, mas teve uma sentença que restringiu a sua liberdade individual. O que eu faço? Suspendo a licença, ele volta para cá, porque ele tem que cumprir essa restrição. Perfeito? Em caso de prisão em flagrante ou de decretação de prisão por autoridade judiciária, a juízo desta. O que é isso daqui? Vamos lá. Ele está de licença e ele praticou algum crime que foi preso em flagrante ou teve uma decretação da prisão pela autoridade judiciária. O que vai acontecer? Ele vai ser suspenso a licença. Em caso de indiciação em inquérito policial militar, recebimento de denúncia ou uma pronúncia criminal a juízo da autoridade competente. Então vamos lá. Se ele foi indiciado em um inquérito policial militar, em um IPM, recebimento de denúncia ou uma pronúncia criminal, há juízo da autoridade competente, ou seja, ele suspende o quê? Esse prazo de licença, perfeito?
Interrupção em razão de cumprimento de punição. Vamos lá. Parágrafo único. A interrupção de licença para tratamento de saúde de dependente para cumprimento de punição disciplinar que importe em restrição da liberdade individual será regulada em lei específica. Por quê? Porque se ele já se afastou, porque a pessoa precisa muito dele, é essencial, já submeteu aquela pessoa a uma junta médica oficial. Aí agora, porque ele vai cumprir uma penalidade, o que vai acontecer? Eu vou suspender isso e aquela pessoa vai ficar ao léu? Não, isso daí vai ser tratado através de lei específica, perfeito? Vamos lá. Dispensas do serviço, definição. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos militares estaduais para afastamento total do serviço em caráter temporário. Então, isso daqui, sublinhe, é o afastamento total, mas em caráter temporário, ou seja, ele vai voltar. Perfeito? E quais são os tipos de dispensas do serviço? Vamos lá. 66. As dispensas do serviço podem ser concedidas aos militares estaduais, Inciso 1. Para desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte, em decorrência de prescrição médica, ou seja, o médico determinou que ele ficasse 5 dias em casa, ele estava com o intestino irritado, enfim. Vamos lá. Remuneração e tempo de serviço do policial militar. Dispensa do serviço. Vamos lá, olha só. Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo exercício ou contribuição militar. Ou seja, ele foi dispensado, conta-se como efetivo serviço, efetivo exercício. Ok? Ausência e deserção decorrente de licença ou dispensa. Para fins de que dispõe esta seção, no tocante à concessão de licenças e dispensas de serviços, o militar que não se apresentar no primeiro dia útil após o prazo previsto de encerramento da citada autorização, incorrerá nas situações de ausência e deserção, conforme disposto na legislação aplicável. Então vamos lá, galera, você teve prazo lá determinado, vai ficar 5 dias fora de casa, 10 dias, fora do serviço. Chegou no 10º dia, acabou. No dia seguinte, ele tem que se apresentar ao serviço, sob pena de ser encarado que ele o quê? Desertor. Ou seja, vai ser intitulado como o quê? Deserção. E ele vai responder isso daí, na forma da legislação aplicável, no que diz respeito à deserção. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então vamos lá. Das recompensas. Vamos lá, recompensas militares. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares estaduais e serão concedidas de acordo com as normas regulamentares da corporação. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo único. Serão recompensas militares estaduais, além das previstas em outras leis, ou seja, eu posso ter outras leis que venham determinar o que seriam essas recompensas. Vamos lá. Prêmio de honra ao mérito, condecoração por serviços prestados, elogios, dispensas do serviço conforme dispuser a legislação. Perfeito? Das prerrogativas, subseção 1, da Constituição e remuneração prerrogativas. Vamos lá. As prerrogativas dos militares estaduais são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos que lhe estão afetos. Perfeito? Sem falar. Agora vamos lá. Qual seria o rol de prerrogativas? Vem comigo aqui. Cai para cá. São prerrogativas dos militares estaduais. 1. O uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares das respectivas corporações correspondente ao posto ou à graduação. Se ele é o militar, se ele é oficial, ele está lá com aquelas, vamos dizer assim, faltou a palavra, né? Aquela identificação, seja ele aqui, seja aqui, enfim, distintivos, insígnias, tudo isso relacionado. Isso daqui é uma prerrogativa que ele tem? Sim. Eu não sou militar, tem essa prerrogativa? Óbvio que não. Entendeu? Vamos lá.
honras, tratamentos e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em lei e regulamentos, ou seja, tudo que a lei disser que tem que ser determinado aquele policial, aquele bombeiro, vai ter que ser respeitado, até mesmo em regulamentos. Cumprimento de pena de prisão ou detenção, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, somente, olha só que isso daqui é muito importante, hein? Somente em organização militar da corporação que pertence e cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o militar. Então, olha só, se ele foi condenado, se ele recebeu, se ele vai cumprir uma pena de prisão ou de detenção, somente em organização militar da corporação. Somente. Por quê? Eu vou pegar um policial militar que está cumprindo um mandato, enfim, ele vai ter uma prisão, uma detenção, eu vou jogar ele num presídio onde tem vários outros tipos de pessoa? É óbvio que não, vão trucidar ele lá dentro. Então, ele somente vai cumprir isso daqui após o trânsito em julgado e dentro do quê? Da organização militar a qual ele pertence. Foi julgamento por crimes militares em foro especial, na conformidade das normas constitucionais e legais aplicáveis. Sem comentários a respeito disso. Vamos lá. Prisão de militar. O militar estadual só poderá ser preso em caso de flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente ou da autoridade militar estadual competente nos casos de transgressões disciplinar ou de crime propriamente militar definidos em lei. Então vamos lá. Primeiro, quem é o militar? Ele pode ser preso como? Primeiro, em flagrante delito. Segundo, decisão judicial, correto? Por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Beleza? Ou então, a autoridade militar estadual que seja competente para aquilo, quando ele cometeu alguma transgressão disciplinar ou quando ele cometeu algum crime propriamente militar que seja definido em lei dessa forma. Perfeito? Show de bola? Então, por exemplo, se o cidadão é um policial civil, ele pode ser preso por transgressão militar pela autoridade militar? Óbvio que não. Esse caso se aplica a quem? Ao militar. Perfeito? Vamos embora. Continuando com vocês. Prisão de militar por autoridade policial civil. Vamos lá. Somente em casos de flagrante delito, o militar estadual poderá ser preso por autoridade policial civil. O que é isso? É o delegado. Ficando retido na delegacia durante o tempo necessário à lavratura do flagrante, comunicando-se imediatamente o juiz competente ao comando da respectiva corporação militar, após o que deverá ser encaminhado preso à autoridade militar de patente superior mais próxima da organização militar da corporação a que pertencer, ficando esta obrigada, sob pena de responsabilidade funcional e penal, a manter a prisão até que deliberação judicial decida em contrário. Então, é dessa forma que, por exemplo, um delegado vai proceder diante da prisão de um militar. Perfeito? Tranquilo, não tenho o que explicar, mas eu tenho que decorar isso daí para a prova. Perfeito? Vamos lá. Maltrato ou tratamento indevido ao militar preso. Responsabilização. Vamos lá comigo. Cabe ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social e ao comandante-geral da respectiva corporação responsabilizar ou provocar a responsabilização da autoridade policial civil e da autoridade militar que não cumprir o disposto nesse artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer militar estadual preso sob sua custódia ou sem razão plausível não lhe der tratamento devido ao seu posto ou graduação. O que é isso? Vamos lá. Cabe responsabilização. É um sargento que está preso e chegou até aquela carceragem um soldado. Peraí, ele tem que dar o tratamento devido à graduação dele? Tem que dar o tratamento devido. Beleza, ele está preso dentro da delegacia e os policiais civis vão lá e maltratam aquele policial militar, eles açoitam, eles torturam aquele militar. Isso gera responsabilização? Óbvio que gera, é o que está sendo tratado aqui no parágrafo 2º, perfeito? Vamos lá. Perigo de vida de militar preso, providências. Vamos lá. Se durante o processo e julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer militar estadual preso, o comandante-geral da respectiva corporação militar providenciará os entendimentos
com o juiz de direito do feito, visando a garantia da ordem nas cercanias do foro ou tribunal da Polícia Militar. Ou seja, vai ter uma audiência e aquele militar, suponhamos que ele vá depor contra um grande esquema de corporação que esteja acontecendo dentro da própria Polícia Militar. O comandante, ao tomar ciência daquilo ali, ele, peraí, tem risco da integridade física dele? Tem risco de vida? Ele pode ser morto? Então vamos lá, vamos cercar o local, as cercanias, vamos pegar e vamos colocar policiais de forma estratégica. Para quê? Para que ele vá até lá no dia da audiência. Isso é uma das providências que podem ser adotadas, correto? E ele conversa diretamente com o juiz de direito daquele feito, para poder tentar viabilizar tudo isso daí, ok? Vamos lá. Dispensa de militar para o serviço de júri ou da justiça eleitoral. O militar estadual da ativa, no exercício de função militar, de natureza militar ou de interesse militar, é dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço da justiça eleitoral. Então, o militar, de acordo com o artigo 71, ele não pode participar lá como jurado no júri e nem vai participar o quê? Prestar aquele serviço obrigatório no que diz respeito ao serviço eleitoral. Entendeu? Estamos juntos? Vamos embora. Uniformes institucionais. Os uniformes das corporações militares estaduais, com seus distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares, são privativos dos militares estaduais e representam o símbolo da autoridade militar, com as prerrogativas a estas inerentes. Ou seja, não é um civil que vai pegar e colocar aquilo ali. Não é qualquer um do povo que vai utilizar aquele fardamento, ok? Até porque isso daqui é privativo de quem pertence à corporação militar. Foi? Vamos lá. E dos usos dos uniformes? Olha, diz respeito ao uso de uniformes por quem não tem direito. Ou seja, eu vou numa festinha fantasia, eu vou botar o uniforme do meu irmãozinho, que é policial militar, para poder ir fantasiado. Aqui, ó, constituem crime previstos na legislação específica o desrespeito ao disposto no caput desse artigo, bem como o uso por quem a eles não tiver direito. Então, se não tem direito, ele trata como crime, entendeu? Vamos embora. E quais são as obrigações do militar que esteja fardado? Olha para cá. O militar estadual fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares que ostenta. Então, olha só, ele vai ter todas as obrigações relacionadas àquilo ali. Vai ter que se portar como ele... por obrigação ele tem que se portar, a maneira com que ele vai chegar, adentrar em alguns recintos, entendeu? Tudo isso deve ser observado. Regulamento de uniformes. O uso dos uniformes com os seus distintivos, insígnias, emblemas e agildas, bem como os modelos, descrição, composição e peças acessórias são estabelecidos nas normas específicas de cada corporação militar estadual. Então, cada corporação militar estadual vai determinar como ele vai ser usado, como eu coloco a insígnia. Eu fiz o curso X, espera aí, esse curso ele vai na manga, esse emblema vai no peito, como funciona? Tudo isso daí vai ser determinado por cada corporação militar. Perfeito? Proibição do uso de uniformes por militar. É proibido o militar estadual o uso dos uniformes e acréscimos de que trata esta subseção na forma prevista no Código Disciplinar e nas situações abaixo. Em manifestação de caráter político partidário. Você vai lá fazer uma manifestação a favor do governo, contra o governo, e você bota a tua roupa militar. É proibido, não pode. No estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão policial militar, ou bombeiro militar, salvo quando expressamente determinado e autorizado. Exemplo, vou para Disney com a família. Poxa, quero tirar uma onda na Disney. Quero, tirar minha marola aqui de militar. O que é que eu vou fazer? Vou botar minha roupa militar e vou para Disney com a minha família. Pelo amor de Deus. É óbvio que não. Agora, se você vai num congresso militar, por exemplo, você policial militar, vai num congresso antibombas, para desarmamentos de artefatos explosivos. Opa, tu vai lá bonitinho com o teu fardamento, ok? Fica ligado aí nisso aí.
na inatividade, salvo para comparecer às solenidades militares estaduais, cerimônias cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou estaduais, ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado pelo comandante-geral. Então vamos lá. Se o cara está na inatividade, ele pode utilizar a hora que ele quiser? Primeiramente, não. Segundo, só quando se tratar de quê? De solenidades, cerimoniais, cívico-comemorativas. E mesmo assim tem que ter o quê? A autorização do comandante-geral. Porque se o comandante-geral não autorizar, ele não vai. Cuidado que na prova ele bota o texto do artigo e aqui ele escreve, independentemente de autorização do comandante-geral. Quando for para o quê? Cerimônias cívico-comemorativas. E vai estar errado. Porque ainda que ele só possa utilizar nesse caso, ele ainda depende de autorização do comandante-geral. Perfeito? Vamos lá. Proibição de uso de uniforme por militar inativo. Ainda na continuidade. Os militares estaduais na inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, poderão ser temporariamente proibidos de usar uniformes por decisão do comandante-geral, conforme estabelecer o Código Disciplinar. Então, se ele tiver algo, se aquilo ali for considerado, aquela conduta venha afetar ou venha a ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, o comandante-geral fala que ele não vai usar aquela roupa, aquele uniforme. Foi semelhança entre uniformes e distintivos de organizações civis e uniformes militares. É vedado a qualquer civil ou organizações civis o uso de uniforme ou ostentação de distintivos, insígnias, agildas, emblemas iguais ou semelhantes que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Então, peraí, tu pode até construir uma empresa de segurança, fez uma determinada roupa para aqueles seguranças, correto? Segurança de banco. Aí ele vai e cria uma roupa idêntica ao do policial militar, um uniforme idêntico. Ele pode fazer isso? Óbvio que não, entendeu? Tranquilo? Aqui, ó. Artigo aqui, ó, no Decreto-Lei 667/69, ele diz, ó, é expressamente proibido a elementos da polícia militares o comparecimento fardado, exceto em serviço e em manifestações de caráter político partidário, que a gente já comentou lá atrás. É óbvio, né? Se ele vai participar como um dos integrantes da manifestação, não posso utilizar o meu fardamento. Agora, se eu estou a trabalho para fazer a contenção daqueles que estão com seus sentimentos mais à flor da pele, estou eu lá a trabalho, estou eu a serviço, eu vou utilizar o meu fardamento, o meu uniforme, ok? Vamos lá. Responsabilidade por uso de uniformes semelhantes aos institucionais. São responsáveis pela infração das disposições desse artigo, além dos indivíduos que as tenham cometido, os diretores, os chefes de repartições, organizações ou de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos de que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias, agildas ou emblemas iguais ou que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Então, olha só, não é só o carinha que está usando, não. Todos aqueles que se encontram em patamar superior a ele, ou seja, hierarquicamente superiores, eles têm que fazer o seguinte, eles têm que primar pelo que o cara não usa. Não venha usar isso daí. Então, todo mundo responde por isso daí. Entendeu, galera? Estamos juntos? Não pode dar mole. Geraldo, quem responde? Vamos sublinhar tudo isso daqui. São responsáveis pelas infrações das disposições desse artigo. Ó, além dos indivíduos, vão responder juntos. Quem? Aqueles que tenham cometido isso. Diretores, chefes de repartições das organizações ou de qualquer outra natureza, ainda que seja um superior dele lá dentro, de qualquer outra natureza, firmas ou empregadores, ou seja, tem uma empresa X e ela contrata segurança. Então, o segurança que está naquela empresa e está com aquele fardamento, com aquele uniforme igual ao do policial, ou que possa ser confundido, a empresa dele responde,
Ele responde, eu que estou contratando respondo, olha só, firmas, empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido, ou seja, eles adotaram ou então somente permitiram, por exemplo, o segurança do shopping usando uma roupa igual ao do policial militar, correto? Sejam usados uniformes ou ostentado distintivos, por quê? Se você não está uniformizado, mas você tem alguma coisa que te distingue, é distintivo, que te distingue das demais pessoas da sociedade e que te caracterize como um policial, ostentado distintivos, insígnias, agildas ou emblemas iguais ou que possam ser confundidos, iguais ou que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Então, ainda que não esteja uniformizado, ainda que não tenha nenhum distintivo, mas o emblema, a imagem que eles colocam naquela roupa ou que ele se identifica como, é passível de confusão com o dos militares. O que vai acontecer? Respondem da mesma forma, correto? Da mesma forma com que aqueles que estejam usando, da mesma forma com que os indivíduos que tenham o quê? Cometido aquela infração. Entendeu, galera? Perfeito? Titio Geraldo Neto encerra aqui, você vai lá, toma uma água, toma um café e volta rapidinho para a gente continuar, ok? Lógico, lembra você que no final dessa aula você tem que fazer o quê? Vai lá e clica, a aula tá boa, a aula tá ruim, não tô gostando, manda e-mail. O Titio Geraldo tá aqui justamente para fazer com que você alcance a sua aprovação o mais rápido possível, para que você se torne um policial militar, um bombeiro militar aí do Ceará, porque quando eu visitar, eu quero bater um papo com vocês, quero trocar uma ideia e quero ouvir a sua história de vitória, ok? Beijo grande para você, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.